Pai querido, obrigado pela instituição da família, obrigado pelo privilégio de podermos desfrutar do ambiente do casamento com alegria e gratidão. Perdão quando não temos cumprido os nossos deveres. Suplicamos a Tua misericórdia sobre os casais que aqui se encontram, sobre os jovens que planejam casar. Pedimos que o Senhor nos oriente no estudo desse assunto tão importante e que tem, Senhor, trazido tanto sofrimento para tanta gente. Nos ajuda a entender e a compreender. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria com vocês hoje estudar 5 blocos, na verdade 6, de passagens, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que são as passagens que geralmente são citadas quando esse tema é abordado. Então eu quero ler com vocês Gênesis, depois vou ler Deuteronômio, depois o livro do profeta Malaquias, tem uma passagem também em Jeremias, depois Mateus, tem 2 passagens em Mateus, uma passagem na 1 de Coríntios e uma passagem em Romanos. E nós iremos comentar essas passagens e tentar relacioná-las para ver se formamos um quadro razoável do que seria o ensino da Bíblia a respeito do divórcio e do novo casamento. E vamos começar do começo, né? Vamos começar com Gênesis, onde nós encontramos a instituição do casamento a partir da criação do homem e da mulher. Apenas recapitulando, é um trecho muito conhecido, não pretendo demorar muito aqui. Gênesis capítulo 1, você tem o relato da criação dos céus e da terra e de tudo o que há neles. O autor do livro, Moisés, vem registrando dia a dia a criação de Deus, e quando chega no 6º dia, verso 24, verso 26, disse também Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aqui nesse relato, que é o primeiro relato a respeito da família, nós encontramos os fundamentos basilares do casamento. Primeiro, que Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. Então, tanto o homem quanto a mulher possuem o mesmo valor, a mesma dignidade diante de Deus, e assim deveria ser um diante do outro. Deus os criou iguais. Deus os criou iguais. E aqui uma diferença muito interessante entre a criação do homem e da mulher e a criação dos anjos, que não é relatada aqui, mas é deduzida de outras passagens da Bíblia. Deus, quando criou os anjos, criou-os já no número limitado e fixo. Existem hoje tantos anjos quanto há milhões de anos atrás, quando Deus os criou. Não, eles não aumentaram e também não diminuíram, porque são imortais. Então, quando Deus criou a raça angélica, já criou os anjos individualmente. Já foram todos criados. Mas quando ele criou a raça humana, ele usou um sistema diferente. Ele criou um casal de onde viria depois toda a raça humana. Ou seja, a raça humana estava toda no primeiro casal, em semente, em potência. Não é? E por que eu estou dizendo isso? Para mostrar a importância do casamento. Quando a gente olha que o casamento faz parte desse projeto de Deus, de que a raça humana, a raça mais próxima a Ele, que foi feita à sua imagem e semelhança, os anjos não foram, mas o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. O plano de Deus é que essa raça
que ele criou como a coroa da sua criação, se propagasse, é o que ele diz aqui. Deus os abençoou, verso 28, e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai sobre toda a criação. Esse projeto de Deus de que essa raça se tornasse a raça dominante, como expressão da sua imagem, e que dominasse toda a criação, passa pelo casamento, que é a união do homem e da mulher, que provê não somente o surgimento de novos seres humanos, mas um ambiente em que eles serão formados e escutarão a respeito das promessas de Deus e todo o projeto de Deus. Então o casamento está no início da criação, está ligado à nossa raça, é inerente à nossa raça. No capítulo 2, verso 24, no capítulo 2 nós temos o relato detalhado da criação do homem e da mulher. Gênesis 1 nos dá um relato geral, Deus criou homem e mulher. Mas no capítulo 2, Moisés volta atrás para explicar em detalhes. E nós conhecemos a história a partir do verso 18, quando Deus diz, quando Deus primeiro criou o homem do pó da terra, e se verifica que ele está só, Deus resolve criar-lhe uma auxiliadora, tira-a da costela. E então, quando apresenta o homem diz, estou lendo o verso 23 de Gênesis 2, essa afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chama-se-á varoa, porquanto o varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, aqui de maneira mais explícita, mais clara, está a instituição do casamento. Lembrando, Deus criou um homem e uma mulher. Ele não criou dois homens, ele não criou duas mulheres, não é? Ele não criou Adão e Ivo, criou Adão e Eva, não é? Então, já de cara, na criação, já se percebe qual é o padrão de Deus, o propósito dele, o caminho dele. E não criou um homem e duas mulheres, e nem dois homens e uma mulher. Criou um casal. Então, é claro, pelo relato bíblico, que o casamento é para ser entre um homem e uma mulher, é para ser uma união estável, é para ser uma união que é a base do plano de Deus para a raça humana sobre a terra. Daí nós considerarmos o casamento como sendo uma instituição divina, como sendo projeto de Deus e não meramente uma convenção social, como hoje é tratado. Não é só uma convenção social. Ela é uma instituição divina que está no início da nossa raça e que foi projetado por Deus, o casamento, como um meio pelo qual ele haveria de desenvolver o seu plano, o seu projeto, inclusive o projeto de redenção. Vamos para o livro de Deuteronômio. O capítulo 3 de Gênesis, Deuteronômio 24. O capítulo 3 de Gênesis nos narra que esse casal se separou de Deus pelo pecado. Desobedeceram a Deus, tomaram do fruto proibido, viraram as costas para Deus e se precipitaram num abismo de degradação moral, espiritual, desobediência, atraindo sobre si todos os castigos temporais da parte de Deus. Deus disse: maldita é a terra por causa de vocês. E a partir daí, aquilo que era para ser uma coisa maravilhosa, abençoada, feliz, se torna algo penoso. Deus diz para a mulher: o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Então, a família já começa a ser afetada, o casamento afetado pela queda do homem. Anos depois, escrevendo o livro de Deuteronômio, quando o povo de Deus já tinha se multiplicado sobre a terra, Deus estava dando a sua lei, Moisés disse o seguinte, capítulo 24: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe der na mão e a despedir de casa, e se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe der na mão, e a despedir da sua casa, ou se esse último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la,
para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Aqui você vê uma medida na lei para proteger o casamento. Se um homem casar com uma mulher, diz Moisés, e encontrar nela uma coisa indecente, a interpretação que se dá é que a mulher foi apanhada em adultério. Ela foi apanhada em imoralidade sexual. É a coisa indecente. E ele lavra um termo de divórcio. Naquele tempo, era assim que se fazia. O homem despedia a mulher e dava uma carta de divórcio, e ela saía de casa com a carta dizendo que ela havia sido repudiada pelo seu marido. Encontra um outro homem, mesmo sabendo que ela é divorciada, casa com ela. O homem morre ou repudia essa mulher de novo. Vai ver que ela repetiu a mesma coisa, né? Traiu o segundo também. Ela não pode voltar para o primeiro, diz Moisés aqui, porque aí é banalizar, não é? É banalizar demais, né? Casa divorcia, volta para o primeiro, vira promiscuidade. Casamento é coisa séria. Então, na lei de Moisés, ficou permitido o divórcio em caso de coisa indecente, mas com limite, inclusive, para evitar esse negócio de divórcio por qualquer motivo e sempre de qualquer forma e de número ilimitado. Tem gente que já vai terceiro, quarto, quinto casamento, volta para o primeiro. A lei de Moisés proibia essa banalização. Essa banalização. O profeta Malaquias, aliás, já em, se não me engano, é Jeremias capítulo 3. Já os profetas refletem essa legislação. Jeremias profetizando contra a nação de Israel, diz assim, se referindo a Israel: Israel seria a mulher infiel e Deus o marido. E Deus diz assim, no verso 7, capítulo 3, verso 7. Depois de ela, Israel, ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua pérfida irmã Judá viu isso. Quando, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio, vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. O que é interessante aqui é que o profeta, falando figuradamente da relação entre Israel e Deus, usa o termo lá de Deuteronômio, dizendo: Deus, que é o marido, quando viu que a mulher Israel adulterou, a referência é a idolatria da nação de Israel, traiu Deus com outros deuses, né? Foi uma traição espiritual. Deus deu carta de divórcio a Israel e mandou embora, que representa o cativeiro babilônico, quando Deus mandou as nações estranhas que vieram dominar Israel, expulsaram da terra. Ali é Deus dizendo: vocês agora, eu estou mandando vocês embora, vocês cometeram adultério, aqui está a carta de divórcio, vá embora. Então você percebe que em Gênesis, o plano de Deus era um homem e uma mulher para a propagação da raça, até que a morte os separe. Por causa do pecado em Gênesis 3, já há agora, a própria lei de Deus já começa a prover as condições em que, em caso de adultério, o divórcio pode acontecer. O divórcio pode acontecer. Mas nunca porque Deus gosta disso. O profeta Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento. Um pouquinho antes de Mateus, para localizar. É o último livro do Antigo Testamento. O profeta Malaquias, Deus falando através do profeta Malaquias, ele diz que mesmo que ele tenha permitido o divórcio, no caso de adultério, mas não quer dizer que Deus gosta. Verso 15 do capítulo 2 de Malaquias, Malaquias 2,15. Não fez o Senhor está se referindo à criação do homem. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? Ou seja, o que Deus deu para esse foi só um pouco do espírito. Deus tinha muito mais do espírito para dar,
e ele poderia ter criado várias pessoas ao mesmo tempo. Mas ele criou um e colocou nele um pouco do seu espírito, o espírito que o fez viver. Mas o que ele está dizendo é, Deus poderia ter criado muitos. Em vez de ter criado um homem só do pó da terra, podia ter criado muitos. Mas ele criou um só. Por que um? Está aí, verso 15. Por que somente um? Porque ele buscava a descendência que prometera. Aquilo que eu falei. O plano de Deus era que através da descendência daquele um, a promessa da vinda do Salvador, que foi feita à mulher, de ti virá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente, se cumprisse. Aí ele diz, portanto, entendendo isso, que o plano de Deus é que a raça humana se propague através do casamento, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. A razão, verso 16. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. O repúdio aqui é o divórcio. Ele diz que odeia o repúdio. Então, aquilo que Deus permitiu, que foi o divórcio, o repúdio, foi assim. Sabe como é que você concorda com uma coisa, mas você está com muita raiva? Né? Você diz, tá bom, né? Tá certo. Então, foi assim com Deus. De contragosto, vamos dizer assim. É difícil falar de Deus assim, né? Mas é uma linguagem humana. A contragosto, Deus disse, tá bem. Em caso de adultério, eu vou permitir isso aí. Mas eu continuo odiando isso, o repúdio. Então, Deus nunca gosta do divórcio. Em nenhuma situação. Nunca. É sempre uma situação difícil. Né? Eu odeio o repúdio e aquele que cobre de violência as suas vestes. A violência aqui é a violência contra a esposa, a violência contra o casamento, contra a instituição do casamento e contra o próprio Deus. Diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, final do verso 16, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis, para que o casamento possa se manter. A próxima passagem é em Mateus capítulo 5. Nas bem-aventuranças, a partir do verso 31. Jesus comentando. Ele diz assim, palavras do Senhor Jesus. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Ele está citando aquela passagem que a gente leu em Deuteronômio 24. Do homem que acha uma coisa indecente na mulher e a despede da carta de divórcio para ele. Jesus, então, diz, vocês já leram aquilo, que aquele que repudiar sua mulher, lhe dê carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, Jesus aqui interpõe a sua interpretação, porque essa passagem de Deuteronômio 24, na época de Jesus, estava sendo interpretada como sendo causa de divórcio por qualquer motivo. Tinha duas linhas de interpretação. Uma defendida pelo Rabi Ismael, o Shimei, o Shammai, e outra pelo Rabi Hillel. O Hillel era mais flexível. Aliás, o Hillel era mais inflexível. Ele estava interpretando coisa indecente lá em Deuteronômio 24 como sendo imoralidade sexual, e ele ensinava que só se podia dar a carta de divórcio no caso de infidelidade sexual. Mas o Shammai era uma linha de interpretação era uma linha de interpretação mais aberta. Ele dizia que coisa indecente lá em Deuteronômio 24 era qualquer coisa que aborrecesse o marido. Se o marido se aborrecesse com a mulher porque ela não escovava os dentes, se não cozinhava direito, ou qualquer outra coisa, né? Não passava direito, podia mandar embora. E aí, Jesus então traz a interpretação correta, dizendo, vocês ouviram que foi dito, aquele que repudiar sua mulher lhe dê carta de divórcio. Eu, porém, vos digo,
qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, então ele interpretou lá indecente como sendo relações sexuais ilícitas. Qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. Por quê? Porque mandou a mulher embora pela razão errada. Então, continua casado. Não valeu aquele divórcio, porque não foi pela razão certa. E aí, se a mulher casar, ela vai estar cometendo adultério, porque ainda está ligada ao primeiro marido. E se o marido casar, não é, depois de ter mandado a mulher embora, sem ter sido por causa de relações sexuais ilícitas, ele também comete adultério. E quem casar com a repudiada, comete adultério. É adultério para todo lado aqui. Então, se foi errado, se a separação foi feita não sendo por relações sexuais ilícitas, o novo casamento não é permitido. Aos olhos de Deus, se constitui em adultério. Separou por incompatibilidade de gênios, porque diz que não ama mais, porque não gosta da sogra, e tantos outros motivos banais. Hoje a lei brasileira permite a separação, o acordo, né, consensual, separação consensual, rápido e por qualquer motivo. O fato de que o Estado tem leis desse tipo não quer dizer que o cristão vai deixar de seguir a lei de Deus para seguir a lei do Estado, porque o Estado às vezes promulga leis injustas e que são contrárias à palavra de Deus. E a nossa consciência está presa à palavra de Deus e não à legislação estatal, a não ser enquanto a lei brasileira estiver de acordo com a palavra de Deus. Aí nós obedecemos. Mas quando ela for contra a palavra de Deus, o cristão não está obrigado a se divorciar por qualquer motivo. Ele não pode se divorciar por qualquer motivo, só porque a lei brasileira permite. Se ele se divorciar por qualquer motivo, ele está legal dentro da lei brasileira, mas ilegal diante da lei de Deus. Estará ilegal diante da lei de Deus. E a igreja leva em consideração, em primeiro lugar, a lei de Deus. Mais adiante, Jesus explica esse assunto de maneira mais completa em Mateus 19. Mesmo assunto. Mateus 19, de 3 em diante. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: eu vou dar oferta para a igreja comprar um microfone quando sair aqui, viu, reverendo? É a pilha. É o quê? Tem que dar uma oferta bem gorda, né? Alô, alô. Testando. 2, 3, 1, 2, 3. Vou continuando aqui. Voltando. Verso 3. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? A velha discussão. Qual é a razão para o divórcio? Respondeu Jesus, verso 4. Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Quando os fariseus perguntaram: pode separar da mulher por qualquer motivo? Resposta de Jesus: não pode separar nunca. Porque o plano inicial de Deus é que os dois são uma só carne. Já não são mais dois, porém um. Logo, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Quando ele diz o que Deus ajuntou, ele está se referindo à instituição do casamento e não a um casamento em particular. Porque tem pessoas que usam o seguinte argumento: eu vou me separar porque o meu casamento não foi Deus que ajuntou. Aqui não tem jeito não. Tem não. Tá lá, né? Vamos tentar isso aí. Quando você estava cantando dava certo, agora quando estou falando não dá.
Alô, pronto. A resposta de Jesus, então, vai nessa direção de levar o assunto lá para a criação. Quer dizer, o plano original de Deus é que fiquem juntos até que a morte os separe. Deus odeia o repúdio. Não é esse o propósito de Deus. O casamento é para durar a vida toda, até que a morte os separe. Porque não são mais dois, porém um. O que Deus ajuntou não separe o homem. Essa passagem, como eu disse, algumas pessoas interpretam da seguinte maneira: o meu casamento é uma droga, não foi Deus que ajuntou. Eu me precipitei, fiz a escolha errada, a gente não pensou direito, eu era muito jovem, então não foi Deus que ajuntou, então eu posso separar. Não é isso que não é isso que Jesus está dizendo aqui. Quando ele está dizendo o que Deus ajuntou, não separe o homem, ele está se referindo não ao seu casamento ou ao meu, mas a instituição do casamento, ela foi determinada por Deus. Deus juntou homem e mulher no casamento, indistintamente. Todo casamento foi Deus que ajuntou. Todo casamento foi Deus que ajuntou. Porque é uma instituição divina. Inclusive, o casamento vem antes da religião. É uma instituição que antecede a religião, porque o casamento foi feito em Gênesis 1 e 2, e a queda só acontece no capítulo 3, e só pode se falar em religião depois da queda. Que religião é a ligação do homem com Deus. Então, é uma instituição que está acima da questão da religião. Casamento. Então, todo casamento foi Deus que ajuntou. Não no sentido de que Deus necessariamente estava muito feliz ou satisfeito, mas quer dizer que é uma instituição que ele fez, tem origem nele, e portanto tem que ser respeitada. E tem que ser levada em consideração. Pode ser que você se casou jovem demais, não estava pensando no que fez, mas casou. Você tinha juízo suficiente para casar, não é? Se você disse que tomou uma decisão errada, mas tem conserto. Né? A gente pode aprender a amar as pessoas, pode aprender a conviver. Se você de fato quer obedecer a Deus, fazer a vontade dele, então há coisas que podem ser feitas no casamento para torná-lo, no mínimo, suportável. Né? Mas não divórcio. Isso aí nunca teve nos planos de Deus. Aí os fariseus, verso 7, replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Aí os fariseus dizem: mas lá em Deuteronômio 24, Moisés falou em dar carta de divórcio no caso da mulher que comete coisa indecente. Respondeu Jesus, verso 8: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Jesus aqui explica a razão pela qual Moisés permitiu o divórcio, quando estava claro lá em Gênesis que os dois são uma só carne, até que a morte os separe. E a razão é a dureza do coração do homem depois da queda. A dureza que leva ao adultério, a dureza que leva ao repúdio, aos maus tratos, à indiferença, à infidelidade. Então, por causa da dureza do coração da raça humana, é que Deus concedeu o divórcio. Mas Jesus explica que isso é somente numa condição, verso 9. Eu, porém, vos digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Jesus diz: é verdade, Moisés permitiu, mas por causa da dureza do coração. Mas foi só num caso, relações sexuais ilícitas. Porque se não for nesse caso, então, se casar outra vez, comete adultério. Indiretamente, Jesus aqui está dizendo que se tiver adultério e relações sexuais ilícitas, e houver o divórcio por conta disso, se houver um segundo casamento, esse não representa adultério. Porque o primeiro foi desfeito por conta do adultério. E o divórcio foi obtido em cima da razão certa. Por isso, a pessoa
que se separou por conta de adultério, ela está livre para casar outra vez. Ela não cometerá adultério se casar uma segunda vez. Essa é a interpretação, inclusive, da Confissão de Fé de Westminster, que é a Confissão de Fé da nossa igreja. Está lá, na nossa confissão, na parte que trata de casamento, dizendo que o casamento é para ser para sempre, e somente no caso de adultério e da deserção, que eu vou falar em seguida, é que pode haver um novo casamento. Senão, quem casar com a repudiada comete adultério. Olha a reação dos discípulos. Verso 10. Disseram os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. É armadilha, né? Não vale, então é assim? Então não vale a pena casar, porque eu vou entrar num negócio que, se não der certo, eu vou ter que levar até o fim da vida, né? Os discípulos entenderam na hora aqui. Eles perceberam na hora o que Jesus estava dizendo. E olha o que Jesus disse, verso 11. Jesus lhe respondeu: nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aquele a quem é dado. Ou seja, casamento realmente não é para todo mundo. Tem gente que teria sido mais feliz se tivesse ficado solteiro, como ele diz em seguida. Ó. Há eunucos de nascença. Eunuco é quem não casa, é quem consegue ficar sem casar. E tem gente que já nasce assim. Não quer dizer que ele é gay, que tem gente que confunde ser eunuco com gay. Não, ele não é gay. Simplesmente ele é homem, mas ele não sente a necessidade de casar. Ele consegue ser solteiro e feliz. Né? Vai sentir solidão, vai sentir falta de companhia, mas ele consegue. E aí, se ele consegue, não case. Por favor, não case. Se você consegue ficar solteiro e bem, não procure casamento. Não procure, porque não é dado a todos. A razão pela qual tem muito divórcio é porque tem casamento demais também. Muita gente poderia permanecer solteira e feliz. Né? Há eunucos de nascença. Há outros a quem os homens fizeram tais. Então, aqui está se referindo a situações em que as circunstâncias impõem que você não case. Talvez o caso de Paulo, não é, que não era eunuco, mas que nunca quis ter uma mulher por conta do trabalho difícil dele. Ele era apóstolo, missionário, plantador de igreja, vivia na fronteira, em toda a cidade era apedrejado, preso, chicoteado. Imagine estar com uma mulher e filhos numa situação dessa. Então Paulo que é o próximo caso, né? Ele se fez eunuco por causa do reino de Deus. Ou seja, tem pelo menos 3 situações aí que Jesus menciona em que as pessoas podem viver eunucos de nascença, os que foram feitos ou os que se impuseram essa condição. Não é por causa do reino de Deus. Tudo isso é possível. Casamento não é para todos, porque de fato, se você entrar, é para até que a morte separe. Então nem todo mundo está preparado para isso, né? É melhor não casar do que entrar e depois divorciar. É preferível ficar solteiro. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo aqui. Né? É melhor assim, casamento não é para todo mundo. Bom, eu estou fazendo um monte de gente desistir de casar, né? Ótimo. Alguém disse aqui, tu é que pensa. Sim, eu vou ser vovô, tá? Descobrimos semana passada, a Hendrika está lá, enjoada. E fica chata quando ela fica enjoada, viu? Nossa. Muito bem, 1 Coríntios 7. Paulo, agora o apóstolo Paulo, tratando da questão do casamento, olha o que ele fala. Estabilidade da família, a partir do verso 10. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aqui Paulo está refletindo a palavra de Jesus. Não é? Refletindo a palavra de Jesus. Não é para separar, os dois são uma só carne. Deus os criou homem e mulher desde o início, e o que Deus ajuntou não separe o homem. Você tem aqui um casal, homem e mulher, eles tiveram uma briga, se separaram,
Paulo diz: a mulher não se separe do marido. Se vier a separar-se, tiver uma discussão, né, não te aguento mais, não suporto mais, aquele tipo de coisa. Se ela vier a separar-se, que não se case, porque se casar vai cometer adultério. Não teve adultério envolvido aqui. Teve uma discussão, ela saiu de casa. Obrigou, disse que não quer mais. Aí Paulo dá duas opções para ela. Não se case, porque se casar vai cometer adultério, como Jesus disse. Ou que se reconcilie com o seu marido. Ou que reconcilie com o marido. Pronto. Ele está simplesmente repetindo aquilo que Jesus disse. Mas e se o marido for descrente? E se a mulher for descrente? Aí Paulo diz, verso 12: aos mais digo eu, não o Senhor. Porque Jesus não tinha falado sobre isso, né? Então agora ele está falando e ele não está citando Jesus como ele citou no caso anterior. Por isso que ele diz: quem está falando agora sou eu e não o Senhor. Não quer dizer que sua palavra com isso tem menos autoridade. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então veja que para Paulo, o casamento é alguma coisa que independe da questão da religião. Então, se tem um crente casado com um descrente, Paulo não está encorajando o casamento misto, ele está aqui falando de uma situação que já existe, o status quo. Então ele diz: se o marido descrente ou a esposa descrente consente em viver com um crente, não largue. Não largue. Religião não é motivo para acabar a casamento. Não é. Mas, verso 15, se o descrente quiser se apartar aqui é ir embora, né? Abandonar a família, abandonar o lar, deixar a mulher. Se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Aí você vê Paulo, pela primeira vez, concordando. Quer se apartar? Então, se aparte. Em tais casos, e só em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. O que seria essa servidão à qual Paulo não quer que o crente fique sujeito? É você estar ligado legalmente a um descrente que abandonou, que foi embora, não tem jeito, ele não quer, largou. Nesse caso, Paulo diz: deixa que ele vai, você está livre, você não está sujeito à servidão, Deus lhe chamou para a paz. A interpretação dessa passagem pelos nossos reformados puritanos que escreveram a Confissão de Fé de Westminster, é que aqui é a segunda razão pela qual pode haver divórcio e segundo casamento. É chamado de a deserção obstinada da parte do descrente. Se o descrente disser, eu vou embora, e não tem jeito de ser demovido disso pelo juiz, pelo pastor, pelos amigos, ele vai embora mesmo, abandona, larga. Então, a parte largada, o crente largado, ele pode deixar, não é? O divórcio, a iniciativa do divórcio é do descrente, ele vai pedir o divórcio, deixa, e aí está livre, e na interpretação da nossa confissão, pode casar uma segunda vez. Então, o quadro que você tem aqui até agora, eu vou pegar mais uma passagem que é Romanos 7, depois vou abrir para perguntas. O quadro que você tem até aqui agora é de que divórcio, não é solução, não é resposta, nunca foi a vontade de Deus, é alguma coisa que foi permitida por causa da dureza do coração e está limitada a duas circunstâncias: quando houve adultério e quando houve abandono. Então, esse é o quadro que nós temos aqui. Eu queria acrescentar mais uma coisa aqui, não é que é uma terceira razão, porque eu não tenho base bíblica para isso, mas eu e muitos outros pastores entendemos que a violência contra a mulher se enquadra aqui. A mulher que apanha, que sofre, que é machucada pelo marido fisicamente. Para mim, isso é a pior forma de abandono. Enquadra aqui. Tá? Porque é um abandono de corpo presente. O cara já abandonou, só que ele fica presente batendo na abandonada. Então, espancamento da mulher por parte do marido, para mim, se enquadra aqui, e eu não estou sozinho nesse pensamento. Cada vez mais os
pastores presbiterianos, gente boa, e outros pastores também entendem que essa é uma saída. Porque até não tem como obrigar uma mulher que ficar em casa, onde ela corre inclusive risco de vida, né? De apanhar e de ser morta ou deformada. Eu estava lendo um e-mail de uma pessoa ainda ontem, do caso ele falando da irmã dele, que apanhava do marido de vassoura, e da última vez ele vazou o olho dela com o cabo de vassoura. Ele estava me perguntando qual era a minha opinião, se ela podia pedir divórcio. Eu disse, não só deve pedir divórcio, como deve denunciá-lo na delegacia. Isso é crime. Crime. Então se encaixa nessa situação aqui, no meu ver. A última passagem que eu queria tratar com vocês, e ela também é muito alegada, é Romanos 7, de 1 a 3. Vamos entender o contexto, porque isso vai fazer toda a diferença. Paulo está expondo o tema da libertação do pecado, no capítulo 6. De que maneira o crente é liberto do pecado. E a resposta é que o crente é liberto do pecado porque ele morreu para o pecado na união com Jesus. Quando Jesus morre na cruz, nós morremos com ele. E nesse sentido, morremos para o pecado, como também Cristo morreu para o pecado. Logo, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Mas agora tem mais um problema, que é a lei de Deus. Nós estamos casados com a lei. Todo homem que vem ao mundo nasce debaixo da lei de Deus. E a lei condena, a lei exige, e ela não oferece nada, nenhum recurso de salvação. Como é que eu faço para me livrar da lei? E Paulo aqui usa a analogia do casamento. Ele diz, capítulo 7, verso 1. Porventura ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Algumas pessoas interpretam essa passagem dizendo o seguinte, aqui tem uma contradição. Porque Jesus disse que em caso de relações sexuais ilícitas poderia haver o divórcio, implicando um novo casamento, e Paulo disse no capítulo 7 de Romanos que se o descrente quiser se apartar, que se aparte, e que a pessoa, o crente, fique em paz. Mas aqui ele está dizendo que a mulher está ligada ao marido enquanto o marido vive, ou seja, o casamento só é desfeito com a morte. A resposta é que Paulo aqui, ele está tratando da instituição do casamento de maneira geral. Ele não está entrando nos detalhes das exceções, que é o adultério e o abandono. Porque o ponto dele não é discutir o casamento, mas a questão da lei. Então, uma regra de interpretação muito simples é o contexto e o propósito do autor. Paulo não está aqui discutindo tudo sobre o casamento. Ele está dizendo que o normal é isso, que a mulher, ela está ligada ao marido enquanto o marido vive. O marido morreu, ela é viúva, pode casar com quem ele quiser, com quem ela quiser. Isso é o normal, é o que deve acontecer, e é nesse sentido que Paulo está mencionando aqui. Ele não está entrando nas exceções que foram mencionadas por Jesus e que ele mesmo fala em 1 Coríntios 7. Por isso você não pode dizer que Paulo aqui está se contradizendo. Porque ele está falando do casamento de maneira geral. E a maneira geral, o certo, o normal, é que a mulher está ligada ao marido enquanto o marido vive. E o marido está ligado à mulher enquanto a mulher viver. E é até que a morte os separe. Não foi isso que a gente disse quando casou? Então, ele está falando do normal, da regra. Ele não está entrando nas exceções. Por isso, você não pode pegar Romanos 7 para dizer que Deus não aceita divórcio em maneira nenhuma, nem novo casamento em circunstância nenhuma, porque aí você está colocando Paulo e contra Jesus e contra Moisés. Tá? Romanos 7 não está dizendo que não é possível, em nenhuma hipótese, divórcio e novo casamento. Que é a interpretação da Igreja Católica, né? A Igreja Católica não aceita divórcio, até hoje, não aceita. Eu acho que a gente não deve colocar sobre o fardo dos homens, sobre o ombro dos homens, um fardo que Deus não colocou. Dizer que
não tem saída, mesmo em caso de adultério, de espancamento e de abandono, é a gente ser mais rígido e duro do que já é essa questão do divórcio. E eu acho uma impiedade e uma crueldade esse tipo de interpretação. Quando Deus claramente nos diz na sua palavra que, mesmo sendo de má vontade, Deus odeia isso, foi por causa da dureza do coração, mas Ele dá um escape no caso do casamento em que houve adultério, em que há violência e que há o abandono. Deus permite um escape. Agora, o escape é só nessa circunstância. Fora disso, a Bíblia não admite, não vejo na Bíblia, qualquer possibilidade de separação por incompatibilidade de gênio, briga por causa de dinheiro, por causa de criação de filho, porque não gosta mais, não ama mais. Tudo isso se resolve. Amor é uma coisa que se aprende. Você pode aprender a gostar até do seu marido. Pode ter certeza disso. Mas divórcio, não. A não ser nesses casos. Amém? Perguntas. É uma classe, tá? Tem um microfone móvel aí, já que a classe é grande. Olha lá o microfone, levanta a mão aí, tá lá. Ó. Tem logo 2. Então quem quiser fazer pergunta, levante a mão que o microfone vai chegar. O microfone é necessário para que a classe toda ouça a pergunta. Porque se não ouvir a pergunta, não vai entender a resposta, né? Calma. Deixa o microfone chegar. Deixa eu falar nisso. Pastor Augusto, a primeira pergunta é o seguinte. A maioria dos pastores hoje, principalmente o senhor conhece pastores que se separam, o senhor conhece pastor que é homossexual. E aí eu pergunto, ele conhece a palavra do Senhor tão profundo, estuda. O castigo dele vai ser bem maior, não acha? Eu quero dizer que eu acredito que por causa da função que um pastor ocupa, ele está sujeito a essa mesma regra aqui, tá? Mas vamos supor que a esposa do pastor o traia. E com tristeza no coração, não quer reconciliação, ela trai mesmo e vai embora com outro homem. O pastor, diante de Deus, ele pode pedir, obter o divórcio e casar outra vez. Mas por causa da função que ele ocupa, o ministério dele dificilmente vai ser o mesmo. Eu sempre comparo a um copo, não é? Um copo de cristal bonito que você tem na sua sala, aquele conjunto que você guarda e que você sempre só põe na mesa quando vem visita, né? Bonitinho, tal. De repente você deixa cair o copo e ele se espatifa no chão. Você vai com cuidado, pega as peças, emenda com super bonder. Ele ainda funciona, não vaza mais, mas você nunca mais vai botar ele na vitrina. Ele não serve mais para vitrine. Então, eu penso que é assim no casamento do pastor. Eu acho que ele tem o direito, no caso de ter sido traído pela esposa, de casar outra vez, não é? Mas o ministério dele não vai ser o mesmo, sempre vai ter a trinca, mesmo que ele não queira, mas a igreja vai lembrar disso. E as pessoas vão dizer, a mulher traiu porque alguma coisa aconteceu, né? Mulher não trai marido assim. Tem umas que traem por qualquer motivo, né? Mas geralmente tem uma longa história de falta de liderança, falta de atenção, falta de amor, falta de cuidado. Não é que justifica. Então, isso reflete mal naquele líder que tem que ser um modelo do rebanho e incentivar as famílias da igreja a ter uma vida, a viver junto e servir ao Senhor, sem nunca optar pelo divórcio como solução. Não estou dizendo que é impossível,
Mas eu estou dizendo que não fica bem. Ele pode continuar sendo pastor, mas ele devia talvez não ser o pastor titular, não ser o pastor principal pregador, ser um pastor auxiliar que serve ali, sem ficar na vitrine. Talvez seja uma solução. E se for o pastor que traiu, ele tem que ser disciplinado e despojado do ministério. Tem que ser despojado do ministério. Eu acho que sim. Infelizmente, e aí, se ele se arrepender depois, né? Se ele se arrepender e der provas evidentes do seu arrependimento, ele pode ser restabelecido ao ministério algum tempo depois. Mas eu acho que ele está desqualificado. Está escrito lá em 1 Timóteo 3, né, que a primeira qualificação do bispo é que ele seja marido de uma só mulher. Tem que ser marido de uma só mulher. Desqualificou-se, então deve ser despojado. E com arrependimento, depois, passado o tempo e mostrado que de fato ele se arrependeu, então o presbitério poderia pensar no restabelecimento dele, se for possível ainda consertar a situação. Bom, quem tem o microfone pode falar. Não, microfone. Desculpa, senta. Senta. Microfone. Quem está com o microfone? Pastor, aqui atrás. Fala. São duas questões. A primeira... É uma só por pessoa. Então minha esposa vai fazer a segunda. E ela faz a segunda, tá bom. A primeira é com relação a oficiais solteiros. Qual é a sua percepção? Não tem problema. A respeito de diáconos, presbíteros... Não tem problema. Não vejo dificuldade. Senão nem Paulo nem Jesus podia ser presbítero aqui. A segunda questão geralmente se defende que o divórcio ele só deve acontecer no caso de quebra dos dois alicerces, que seria o da permanência e o da fidelidade. Isso. Aí, quando o senhor estava falando, o senhor falou que ao terceiro, que inclusive eu concordo também, essa questão da violência. Até porque eu penso que se o marido está batendo na mulher, ela denuncia, o cara vai preso, então abandonou já. Né? Uhum. Consequência da sua ação. Mas assim, eu queria que o senhor explanasse um pouquinho mais sobre essa questão da questão dos dois pilares, da permanência e do... Eu acho que você colocou de uma maneira muito boa, e eu não tenho muito o que dizer. Os dois pilares do casamento são exatamente estes aí. Primeiro, a fidelidade, até que a morte os separe. O que Deus uniu não separe o homem. Deus criou um homem e uma mulher, criou um para o outro e somente um para o outro. O desejo dela será para o marido dela, né? Você vê Deus dizendo isso. Então essa exclusividade, a fidelidade é a base do casamento. Senão vira promiscuidade. Né? Então é a base do casamento. E a segunda é a permanência. No sentido de que você, para que o casamento exista, você tem que estar lá, participar, se engajar e se envolver. Se você abandona, né? Se você larga, é uma forma. A infidelidade não se concretizou, mas é só uma questão de tempo. Você largou, foi embora. Só que nesse caso, a Bíblia só permite no caso de um descrente. O descrente abandonar. Não está falando do crente abandonar. O descrente abandonar. É a exceção de Paulo lá em 1 Coríntios 7. Então, se você me pergunta, mas se o crente abandona? Então, a orientação que geralmente se dá é o seguinte: se é o crente que abandona, não quer mais e largou, ele tem que ser chamado, ele tem que ser repreendido, seguir todos aqueles passos de Mateus 18. Se arrependa, meu irmão. Você está casado, a sua esposa não lhe foi infiel. A sua esposa, ela tem os defeitos dela, mas nós podemos trabalhar. Vamos trabalhar o casamento. Vai dar certo. Não, não quero. Não quero mais, não amo mais, não quero. Então, ele tem que ser orientado, exortado a permanecer no casamento. Se ele desobedecer, aí ele tem que ser disciplinado e excluído da igreja, porque ele não é crente. Ele não é crente, porque se fosse, ele ia obedecer a palavra de Deus. E aí, nesse caso, configura 1 Coríntios 7, aí pode haver. Mas o crente que abandona com dureza de coração, só pode haver a separação depois que ele for declarado descrente pela igreja, depois de um processo regular em que fica claro que ele não é crente. Ele
simplesmente não quer ouvir a palavra de Deus. Tá certo? Microfone, pode falar. Reverendo, a carta de divórcio é permitida pelo senhor, certamente como um mal menor, diante de uma certa situação. E ambos ficam desobrigados. A minha questão passa por aí. Mas será que ambos ficam desobrigados? Ou só a parte fiel? Porque na sua fala... Parte fiel. Parte fiel. É. Então seria bom colocar isso aí, porque aqui nós passou a ideia de que... Foi mal colocação. Não, a parte fiel está livre para casar. A infiel, não. Sim. Agora, a infiel não está. O que acontece... Veja como a coisa é complicada. É uma bola de neve, reverendo. A pessoa que traiu o crente, vamos supor, o casamento, na igreja e tal, ele traiu ela. Alguém está pedindo microfone aqui. Ele traiu. Então, e traiu, abandonou, foi embora. Então, ela pediu o divórcio, obteve, pôde casar outra vez. Ele vai, se arrepende. Ele reconhece que pecou contra Deus, pecou contra a mulher, pecou contra o casamento. Ele está profundamente arrependido. E agora o que é que vai acontecer com ele? Voltar para a mulher não pode, porque ela já casou, não é? Eu acho, tem dois caminhos aí, possíveis. Primeiro, ele deveria ficar sem casar até o fim da vida. Né? Ele foi... Porque a gente tem que levar as consequências do pecado. Segunda possibilidade, ele poderia casar uma outra vez, mediante restauração na igreja, confissão pública de pecado, se arrepende, declara, pede perdão à mulher, pede perdão a Deus, pede perdão aos filhos, pede perdão a todo mundo, uma declaração assim de 30 páginas de perdão, assinado, rubricado, reconhecido em cartório. Certo? Se eu fosse o pastor dele, numa situação dessa, eu dizia, você é bem-vindo à igreja, mas você não tem condição de ser presbítero, diácono, professor de escola dominical, porque a sua vida não é um exemplo do que aconteceu. Bem-vindo à igreja, fica aí sentado no banco, Deus te abençoe, ouve tudo, vai crescendo, mas você não vai poder assumir uma dessas funções e que exige exemplo de vida para as pessoas. Então essa seria uma solução que ao mesmo tempo preserva a misericórdia, exerce misericórdia, e preserva a igreja da banalização da coisa. Né? Fulano adulterou, depois de um tempo foi restaurado, está aí, ó, presbítero na igreja. A gente ouve muito isso, né? Então, a rigor, eu até, talvez, eu diria que a melhor opção seria que ele não casasse nunca mais. Mas por causa da dureza do coração e por causa da situação, se casar, todavia não deve mais ter qualquer exposição pública, ocupar cargos e tudo. O problema, gente, é que uma vez que você começa errado, não tem solução ideal. É uma bola de neve, é um erro atrás do outro, uma confusão atrás da outra. Nessa área, nunca tem uma solução perfeita. Eu prefiro ir para o lado da misericórdia. Prefiro ir para o lado da misericórdia. Tá bom? Agora, chegou o seu microfone, você pode falar. O microfone agora posso. Está autorizado. Queria saber qual tem sido a posição da IPB no tratamento desses casos, principalmente, não só com os oficiais, mas principalmente com os ministros. Há uma comissão que foi nomeada pelo Supremo Concílio na última reunião, que deve dar relatório agora, na reunião de 2014. Porque começou a haver muito clamor, né, das igrejas e dos presbitérios, que tem muito pastor se divorciando e recasando e continua no ministério como se nada tivesse acontecido. Então algumas consultas subiram ao Supremo Concílio, que não precisava, porque a confissão de fé da igreja já diz, só pode ter divórcio em 2 casos. Né? Então, eu espero que a comissão, que o relatório da comissão vá de acordo com a Constituição da igreja. E que não pode mesmo. E o problema é que os presbitérios tem muito apadrinhamento, né?
E o pessoal fica com medo de... Pastor se protege. É uma tristeza isso. Aí o sínodo deveria intervir. Então, eu às vezes me entristeço com a situação da nossa igreja. Eu escrevi um artigo, não sei quem leu aí no meu blog, no Face também eu coloquei, sobre pastores divorciados. Eu recebi um e-mail de um pastor divorciado, ele só não me chamou de insensível. Ele já vai, ele largou a mulher por qualquer motivo e trocou a mulher por outra, né? E continua pastor. O presbitério dele não fez nada, ele continua pastor. Ficou muito irritado e escreveu um e-mail para mim. O senhor não conhece o sofrimento das filhas de um pastor? O senhor acha que isso eu fiz assim de coração, tal? E se minha filha leu o que o senhor escreveu? A minha resposta para ele: o senhor devia ter pensado nisso antes de se divorciar. Né? O que é que vai acontecer com suas filhas? O senhor devia ter pensado nisso antes de se divorciar. Porque aí quer botar a culpa em mim? Né? Em mim? Moar, né? A culpa é dele. Se ele estava tão preocupado com as filhas, por que largou a mãe delas? E depois vai reclamar de olha, o seu texto vai causar sofrimento na minha filha. Me poupa, né? Paciência. Mas tem gente que fica brabo com isso aí. Quem mais? Dileni, no seu caso, porque é você, eu vou dispensar o microfone. O rebanho. Sim, a preocupação com o rebanho também, não é? Claro, pastor, continua lá, infelizmente. Tá bom, gente, última pergunta que a gente tem que ir almoçar também, senão vai ter divórcio. Pastor, com a seriedade do caso, na verdade, do casamento, né, para Deus e para o mundo todo, o senhor não acha que nós, enquanto instituição igreja, deveríamos trabalhar mais nossos jovens, nossos adolescentes, em relação a isso? Porque o senhor falou assim, depois quando a gente ficar mais velho, a gente pensa assim, eu era muito jovem, eu era criança, não pensei bem nisso. E eu assim, tenho muita preocupação com os jovens e os adolescentes em relação a isso, porque nessa época existe aquela coisa da paixão, daquele amor que vem assim, e que a gente sabe que com o tempo o casamento se torna uma coisa constante, né? Então, assim, o senhor não acha que deveriam existir muito mais empenho, muito mais seriedade e compromisso das igrejas em relação a isso? Acho que sim. Mas tem uma outra coisa que contribui muito para isso, para casamentos que não dão certo. Atenção, jovens, para o que eu vou dizer. Chama-se namoro, que é uma coisa que não tem na Bíblia. Namoro não tem na Bíblia. Aí o que é que acontece? O namoro é uma instituição moderna, ocidental. E aí no namoro as pessoas brincam de serem casadas. O namorado diz para a namorada: você tem que aprender a ser submissa. Por quê? Ela não é sua mulher? Ela é submissa ao pai dela, não a você. Não tem namorado que fica cobrando da namorada: você tem que ser submissa. Não, submissa coisa nenhuma. Você não é o marido dela? Então, aí vê, namoro hoje é uma espécie de casamento oficioso, porque até relação sexual tem, né? Até relação sexual tem. Vai para motel, vai para a casa dele, para a casa dela, vai para o banco do carro. Então, numa sociedade onde os jovens aprendem desde cedo a trocar de namorada quando não gosta mais, fazer o que quer, se satisfazer, e troca de namorado quando não quer mais, quando ele entra no casamento, o casamento é só um namoro oficializado, né? E ele já entra com essa concepção: se não der certo eu vou trocar por outro. Eu não quero ser tão radical como um grupo que vem crescendo no meio da juventude, que defende o fim do namoro e a instituição da corte. Você gosta de uma moça, então você vai cortejá-la. Casa de papai, casa de mamãe, vamos ler juntos, orar juntos, estudar a Bíblia juntos, não pega nem na mão.
10 horas, papai bota para fora e apaga a luz. Se vai sair junto, leva a vela, a irmãzinha mais nova. Sai em grupo, tá? Para conhecer. Isso se chama cortejar. Nada de contato físico. É uma amizade que vai se desenvolver, vão se conhecer e depois de um tempo, diante de Deus, se entenderem que a vontade de Deus, casa. Certo? Então tem gente que defende isso aí. Se vocês quiserem ler sobre o assunto, a minha filha Hendrika, que gosta dessa ideia, apesar de ter namorado, né, eu digo isso para ela, ela escreveu um post sobre isso no blog dela. O blog é 1 mais 1 igual a 1, tudo junto.blogspot.com. E é o artigo que ela escreveu, que já vai uns 300 comentários lá, a maioria contra, né? Contra ela. Ela não aguenta mais receber pancada de jovem dizendo que esse negócio é errado, é radical. Mas, às vezes as pessoas... Pastor, o senhor tem alguma orientação para os namorados? Não, porque eu procuro na Bíblia e não tem. Onde é que está na Bíblia namoro? Qual orientação eu vou dar para namorado? Não tem orientação para namorado, porque namoro não é uma instituição que você encontra na Bíblia. Eu vou dizer o quê? Para a namorada ser submissa ao namorado? Mas isso é para marido e mulher. Então, vou dizer para ser fiel? Fidelidade é para casado, né? Então a sua namorada não tem a menor obrigação de estar com você hoje e estar com outra amanhã. Porque fidelidade é para quem é casado. Então, mas é só para vocês pensarem, tá? Tá bom? Não estou encorajando aqui absolutamente nada, mas que os namoros já descambaram há muito tempo, isso é verdade. Pastor, terminou? Com a palavra o pastor Cláudio, muito obrigado, Deus abençoe a vida de vocês, sua família, seu casamento. Amém. Obrigado, Augusto, pela palavra. Só queria, antes de encerrar, dar as boas-vindas ao missionário pastor Everton Pitt, sua esposa. Eu vi por aí o Everton e a Nayara, em algum lugar, não sei. Naíra. Ah, filha, é? Ah, tá certo, tá bom. Bem-vindos, viu? Deus abençoe muito. Bem-vindos ao nosso meio, Everton. Deus te abençoe. Temos aqui um aviso do Ministério de Casais da Igreja. Queridos, o Ministério de Casais adotou no seu discipulado o livro do pastor Augusto e sua esposa Minka,